campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro Nosso Lar, de André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo com muito carinho no dia de hoje, dia que o nosso grupo espírita Francisco Xavier está de aniversário. Ele foi inaugurado, iniciado as suas atividades em 1938, naquele chalezinho pequeno que alguns de nós conheceu, e dali se formou a grandiosidade que é hoje a nossa Casa Espírita de Amor. Então hoje dedicamos a essa leitura com muito carinho a esse grupo espírita amado que nos ampara, que nos mostrou tantas diretrizes na nossa caminhada através da doutrina espírita. Eu estou muito feliz de ser agraciada nesse dia que completa 83 anos de vida o nosso amado grupo espírita. E nós estamos de parabéns. Parabéns por fazermos parte dessa corrente de amor que permanece através deste canal grandioso, através das suas leituras, através das suas palestras, através do trabalho do DAFA, da contação de história, através das preces e radiações, onde nos unimos muito emocionalmente. Vamos lembrar muito hoje do trabalho incansável que foi os nossos antecessores para deixar a grandeza dessa casa espírita. E é com muita alegria, então, que nós vamos dar início. Hoje, o capítulo 15, que tem um título de A Visita Materna. Mas antes vamos lembrar do capítulo 13, no Gabinete do Ministro, onde, surpreendentemente, André Luiz escuta a conversa dele, do nosso querido ministro, com a senhora que queria cuidar dos seus filhos. A senhora que não se adaptou a nenhum trabalho, pouco bônus hora manteve, e queria ter esse privilégio de vir à Terra cuidar dos seus filhos. Então vejam só que coisa bem linda esse esclarecimento, como precisamos trabalhar, nos adaptar àquilo que nos vem, porque o trabalho chega quando o trabalhador está pronto. E ela nunca se sentiu pronta, por isso se negou, se lamentava de qualquer tipo de trabalho que ela recebia, não ficava satisfeita. E o capítulo 14 é quando o André Luiz conversa com o nosso ministro, tinha aquele desejo íntimo de ajudar no nosso lar. Ele sabia que como médico ainda não dava. E aí tem a explicação do nosso ministro dizendo que ele deixou muito a desejar na sua profissão de médico. Abusou de suas condições, mas a seu favor tinha atendimento a 6.000 receituários, atendimento que ele fez aos pobres. E desses, olha só, desses 6.000, ele só teve 15 que eram agradecidos e apelavam por ele, Então vejam que coisa bem linda. E agora também ele ficou sabendo que a mãezinha, a sua mãe querida, intercedeu muito por ele, para ele conquistar uma melhora, Então vamos lá, essa visita materna da sua mãe. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstruir energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez, me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas,
mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Olha que frase. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. E às vezes, sem nos dar conta, dormimos mesmo, né? Dormimos diante da nossa condição de espírito reencarnado, né? Como ele fala aqui, meditando, pensando, né? Em verdade, apenas agora reconheci a experiência humana. Em hipótese alguma poderia ser levado à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandeza até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio, o ministro, né, tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Rico do Clarencio, né, ficou com ele aquele tempo todo que ele estava no umbral, lembram? Lá, sofrido, e no momento que ele se dirigiu a Deus, Clarencio se mostrou, dizendo que ele nunca estava sozinho, né? Então, que coisa bem abençoada. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos comigo. Adivinhavam meus pensamentos. Se até ali não me havia proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então resignado e algo triste. Lísias fazia o possível para alegrar-me com seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si pela consciência profunda. Por isso que nós precisamos trabalhar na nossa consciência enquanto estamos aqui. Né? Analisar a nossa conduta, procurar fazer essa transformação que se faz presente, necessário nesse momento, porque depois que chegarmos na espiritualidade, a consciência vai se ampliar. E aí vamos perceber quanto tempo perdemos, né? Com coisas que não... futilidades às vezes, né? Vamos prosseguir, que está bem interessante. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos regalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos abraçados. Afinal, foi ela que me despertou do elevo recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. É verdade, né? Porque até uma alegria exagerada pode ocorrer problemas cardíacos mesmo, né? Quantos, né? Até no jogo de futebol que está ganhando, acham lá desmaiado, porque ele se emocionou tanto, vibrou tanto, que o coração deu uma mexidinha, né? Então esse é o maior exemplo, que a gente tem que se controlar até na felicidade que aparece para nós, nas nossas alegrias. Nós temos que ter equilíbrio também nessas horas, né? Vamos lá, vamos prosseguir. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá,
Foi ela que me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Porque realmente, a gente quando está muito triste ou quando está alegre demais, despende o fluido vital. Desgasta, né? Vejam só, por isso que acontece às vezes um mal súbito nesses momentos, né? Sentei-me ao seu lado e ela cuidadosamente ajeitou minha fronte cansada, em seus joelhos afagando-me de leve, confortando-me à luz das santas recordações. Sentia-me então ao mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado em porto mais seguro. Mãe é mãe, como a gente se sente, né? Amparado diante da nossa mãezinha. A presença maternal constituía infinito reforço ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um seus velhos trajes caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, de rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com sinceridade. Vejo interessante o fenômeno, né, do perispírito. Ela apareceu para ele como ela andava em casa, né? Com a mantinha, com o chinelinho, com a meia. Vejam só que coisa linda. O nosso perispírito que faz tudo isso, né? Vamos lá. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Olha que lindo! E realmente, né? Muitas vezes, quando perdemos um ente querido, aí que sentimos, né? O que ele representava na nossa caminhada, né? Pois é, a gente tem que amar as pessoas agora, como se não tivesse amanhã, né? Porque amanhã a Deus pertence, né? Não se sabe a hora de cada um, né? Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra! Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos! Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para esquecer e renunciar às lamentações. Verdade, eles avisavam, né? Mas ao carinho maternal, como que se abriram velhas feridas. Do pranto de alegria passei a lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. É verdade. Raro lhes tende a dedicação antes de as perder. Aqui ele ficou pensando, né? Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Começou a reclamar, né? Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia, olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó filho, não ignora as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção dessa reaproximação.
Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te num trono, qual se fores a melhor criatura do universo. Mas essa atitude presentemente não coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas carnais. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Que lindo, né? Depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansão de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me sua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Viu só como quando ele parou de se lamentar, ele enxergou a beleza espiritual daquela mãe querida, né? A conquista que ela teve na espiritualidade, né? Bom, agora nós encerramos o capítulo 15, vamos entrar no 16, com o nome de Confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fosse uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Oh, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera de sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnadas permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, a trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Olha que lindo, né? E meu pai? Perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu,
Ah, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra sempre nos parecia fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou meu pobre Laerte, a passagem no umbral que lhe foi amargada, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, olha, prendendo-a de novo nas teias da ilusão. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecadamente. Nós não vamos mudar quando morrermos, né? O corpo, quando desencarnar. Nós vamos permanecer as mesmas pessoas, né? Com a mesma personalidade da última vez, levando todas essas coisas, como está explicado aqui. Vejam só. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a existência desvelada de outros amigos nossos, tanto tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Porque não adianta dissimularmos as coisas aqui na matéria, quando a gente se torna como ele, assim, né, tendo duas vidas, 2 maneiras de ser. Uma dentro do lar, aquele homem correto, e fora envolvido, né, com outras mulheres, né. E aí, quando chega lá na espiritualidade, claro, né, tendo uma vida ilícita, alguém vai cobrar dele, né. Muito interessante essa lição, né, para a gente nesse momento, né, que a gente tem que ter uma vida limpa, aberta, né, porque as coisas depois vão ser cobradas, né. Vamos continuar que está bem interessante. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente enredado na sombra por falta de perseverança do bom e reto pensamento. Porque a gente pensa que está pensando sozinho, mas quantas entidades estão lendo o nosso pensamento, né? Eminentemente impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtrair as tais abstejões? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro segregaram-no a minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos, de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarence quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não foi possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Olha que interessante, candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a diferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou, continuando: talvez não saiba ainda que as tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra.
Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenininho. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Assombrava-me as informações referentes ao meu pai. Que espécie de luta seria a dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos, elevado com a dedicação maternal. Perguntei: a senhora, entretanto, auxiliou o pai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Não as classifique assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes. Que coisa linda, hein? Ignorantes ou infelizes, são filhas do mesmo pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los de todos ao coração. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direto. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar materno encorajava-me, alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei: a senhora, que tem acompanhado o papai devotamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e às crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não rescindiu nele. Esquivando-se generosa a palavra, estendeu ainda longa, envolvendo-se em sublime conforto. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformativos. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade dessa visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Encerramos aqui o capítulo 16. Grandes lições nesse capítulo, muito linda, né? As elucidações dessa mãezinha querida. Então, queridos, com o coração cheio de gratidão, né? Nos parabilizando, né? Dando parabéns a toda a família do Grupo Espírita Francisco Xavier pelo dia de hoje, pelo seu aniversário, por esses anos que tem formado tantos espíritas com
com seus trabalhos, né, com seus estudos. Sejamos sempre gratos, com gratidão a Jesus por ter nos sido encaminhado para essa casa de amor, por esse grupo espírita Francisco Xavier, que continuamos sendo, né, agraciados pela força, pelo carinho dessa corrente espiritual. E que Deus nos ampare sempre. Que assim seja. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site